Olá, turma. Seja bem-vindo ao nosso curso Técnico Profissional Desenvolvimento de Sistema Programação de Jogos Digitais. E hoje nós estamos aqui no conceito de produção audiovisual, né? A nossa unidade curricular, tá bom? Então vamos tomar aqui o conteúdo Audio Design Games, parte 3, equipes de produção nos jogos de cinema. Só que antes, oi, Iago, Wagner, bom dia, Emanuele. Tô melhor, sim. Obrigado, Emanuele. Hello, Suelen, tudo bem? Heloísa, bom dia, Daniele, Ana, tudo certo com vocês? Tô bem, Rafael, obrigado. Obrigado pela preocupação aí. Natália, bom dia. Bom dia, Emanuel, Ismael. Tudo certo, Ismael? Tudo certinho. Débora, estamos aí de novo. Vaso ruim não quebra, né, Débora? Adriano, bom dia, Adriano. Então, bora lá. Então, dando continuidade aqui, né, o professor Carlos estava com vocês aí a aula passada, né? Então, a gente vai dar uma relembrada ali nos últimos tópicos que ele pegou ali, né? Tá bom? Sueli, beba. Gosta do professor, Sueli? O professor está de volta. Então, a gente vai estar continuidade ali de roteiros, né? Estava falando sobre roteiros e tal. Vocês lembram da aula passada? Apesar do feriado prolongado aí, né? A gente acaba deixando as nossas memórias ali um pouquinho afastada da sala de aula, né? Do conteúdo principalmente, né? Como não fui eu que dei a aula anterior, eu vou dar uma relembrada com vocês. Então, eles falaram sobre roteiro, né? Não vou entrar no assunto, porque aula dada, missão cumprida. Acredito que o professor Carlos falou muito bem aqui da parte do roteiro para vocês, né? Vocês podem me dar o feedback aí de vocês, né? Então, aqui falou um pouco do como que é tratado o roteiro. Eu só vou dar continuidade aqui numa atividade que ficou. Queria saber de qual pé que ficou essa atividade aqui, se vocês chegaram a concluir essa atividade na sala de aula com ele. Alguém pode me responder aí? Fizeram o roteiro, né? Fizeram certinho o roteiro? Entenderam bem essa questão? Ficou alguma dúvida? Fizeram, né, Sueli? A Emily fez, tá bom então. Então era atividade aqui, né, na sala de aula, escolheu um nível de roteiro ali, né, easy hard, roteiro para a internet e roteiro de ficção, né? Exemplo de roteiro para a internet, tem aqui um exemplo, né? Não sei se ele chegou a explicar isso para vocês, foi enviado pelo chat, né? Tá bom, então. Exemplo de roteiro de ficção, aqui nós temos um exemplo também, né? Esse material depois eu deixo disponível lá, não sei, acho que ele não conseguiu colocar, porque era eu que tenho acesso lá do Class. Eu vou colocar para vocês lá. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, né? Vocês conseguem analisar esse material aí de novo, lá, tá? O vídeo também. Vou passar um vídeo aqui agora para vocês, para contextualizar tudo aí que foi falado, para vocês relembrarem, tá? E daí a gente volta para nossa aula daqui a pouquinho, tá bom? 11 minutinhos, eu acho que é 10 minutinhos o vídeo aí, tá bom? Se você está tentando entender como um roteiro funciona e por que funciona, afinal de contas, quem são as pessoas que escrevem esse roteiro? E até mesmo por que existem duas categorias, tanto de roteiro original como de adaptado por trás do Oscar, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre o que é o roteiro e qual é o papel do roteirista por trás de um filme. O roteiro é o projeto do filme, é o primeiro passo para a realização de uma obra cinematográfica. É um texto em prosa escrito no tempo presente que tem uma formatação própria e que toda descrição precisa ser imagética. A formatação é importante para que cada profissional por trás de cada área possa se localizar facilmente. Ou seja, uma pessoa de direção de fotografia lê o roteiro pensando em como filmar tudo aquilo, como realizar o seu trabalho. Já uma pessoa de som presta bastante atenção para os momentos em que o
roteiro pontua o som. Cada um dos profissionais por trás de cada uma das áreas lê com uma espécie de filtro próprio. A formatação também é importante para que cada página corresponda a 1 minuto de tela. É claro que essa é só uma forma de organizar as coisas. Afinal de contas, cenas de ação podem tomar um grande tempo de tela, mas ter um tempo de descrição bem pequeno dentro de um roteiro. E é importante pensar que, diferente da literatura, no roteiro não há como descrever o que o personagem pensa ou sente. Então, no lugar disso, nós descrevemos o que o personagem faz. Então, toda ação precisa ser filmável. Como diz o diretor John Carpenter, filmes são sobre transformar o mental em físico. É por isso que todo manual de roteiro diz que tudo que está escrito deve ser passível de ser contado através de imagem e de som. E não é tão simples fazer isso. Quando pronto, o roteiro é responsável por convencer as pessoas de que aquela história vale a pena para ser contada no cinema. Então, o roteiro muitas vezes também precisa ser uma espécie de ferramenta de venda. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal, um deles chamado A Regra dos 15 Minutos Iniciais e o outro sobre a regra dos 15 minutos finais. Essas 2 regras, e principalmente a dos 15 minutos iniciais, está completamente atrelada a esse fator, ao fator de conseguir convencer pessoas a investir no seu filme. É basicamente uma forma das outras pessoas vislumbrarem aquele universo que foi criado anteriormente na cabeça do artista. Então, é muito importante que o roteiro, além de servir como um guia para todos os profissionais, também sirva como uma leitura agradável. O roteiro precisa ser muito bem construído e muito bem escrito. Além das ações, o roteiro também contém o clima, a atmosfera, os personagens e também indicações de cenários e figurinos. E como o cinema é uma obra audiovisual, no roteiro também consta os sons necessários para entender a narrativa, como um grito que é ouvido no quarto vizinho e desperta uma investigação. É claro que nem todos os sons são descritos ali no texto, mas aqueles que são importantes para a construção da narrativa, esses sim são muito pontuados. E aqui é preciso fazer uma observação. As músicas não são de escolha do roteirista. Ele pode até sugerir quando sentir que aquela música é ideal para a narrativa, mas a escolha é feita pelo diretor juntamente com o profissional que cuida da trilha sonora, desde quem compõe, quem executa e até mesmo o próprio montador. Mas é interessante lembrar que o roteirista sempre pode sugerir algumas questões que podem ser pensadas muito antes do filme estar filmado. Se a gente pensa no filme Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock, nesse filme a trilha sonora está dentro da obra, ou seja, não existe nenhuma música que foi colocada posteriormente, são todas músicas diegéticas. E isso, é claro, foi pensado muito antes da filmagem. Isso foi pensado já no roteiro, na concepção do filme. E por conter todas as informações do universo da obra, todas as áreas consultam o roteiro como se fosse uma espécie de bíblia, como se fosse uma espécie de guia para como fazer aquela obra. E isso é exatamente necessário para se chegar a uma espécie de unidade, para que o filme passe a sensação de ser um universo coeso. Quando todas as áreas por trás de um filme estão bem sintonizadas, é fácil de perceber a tão esperada unidade desse filme, aquela sensação de acreditar em absolutamente tudo que você está vendo. Você mergulha naquele universo quando essa sincronia acontece. Dizendo de outro modo, o roteiro é uma espécie de alicerce. Antes de um castelo se colocar de pé, ele precisa de um alicerce firme, e é isso que o roteiro oferece. Além disso, o roteiro é tão importante que geralmente é na leitura que os estúdios decidem investir ou não, e também é com o roteiro que você convence as pessoas a trabalharem no seu projeto, desde os atores até mesmo a todos os outros profissionais que estão por trás de um filme. E por isso é tão importante o roteirista conseguir transformar o universo que concebeu em imagens potentes que despertem a imaginação de quem lê. E também é interessante pensar que por trás de cada pessoa que escreve um roteiro existe uma metodologia, existe uma forma de ver aquilo. Então você pode encontrar diversos livros que contêm estruturas e que até mesmo propõem algumas regras que vão ajudar as pessoas a começar a escrever. Mas é só você começar a estudar pessoas como Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson, para perceber que eles encaram o roteiro como uma obra em si. Ainda que seja uma obra que dependa do filme ser filmado para estar completa, esses dois têm um processo de escrita que está muito relacionado a encarar o roteiro praticamente como uma obra literária. O Quentin Tarantino tem uma entrevista fantástica onde ele diz que quando ele está escrevendo, a única preocupação dele é sobre a página. Ele não se preocupa necessariamente nem com a história como um todo. Ele quer que aquela página seja muito bem escrita, que a experiência de leitura daquela página seja complexa e que os personagens estejam falando coisas interessantes. Então o Tarantino, ele sempre se dedica justamente a construir uma experiência dentro do próprio
próprio roteiro. E até por isso que ele gosta da ideia de publicá-los, porque o grande objetivo do roteirista ali é, bom, se eu falhar miseravelmente em fazer esse filme, pelo menos eu vou me satisfazer com o roteiro escrito. Claro, isso não é tão comum assim, mas no caso do Tarantino é como funciona. Mas o que faz um roteirista, então, afinal de contas, né? Um roteirista cria ou adapta uma história para o cinema. Primeiramente, vamos pensar numa criação original, na categoria de roteiro original. Vamos falar um pouco sobre o que caracteriza uma história original, como Parasita, Corra, Her, Birdman, Django Livre, só para citar alguns dos últimos ganhadores do Oscar na categoria. O que é um roteiro original? Na sua concepção. É um roteiro que foi feito especialmente para a linguagem cinematográfica, ou seja, uma obra que não foi adaptada de outra mídia. Muita gente acredita que o termo original está diretamente relacionado ao termo único, algo nunca visto antes, mas não é nada disso. É uma questão técnica. O roteiro original é aquela história que foi pensada desde o início para ser contada no cinema. E como se chega a um roteiro original? É claro que essa é uma pergunta extremamente ampla, mas o ponto de partida é justamente pensar, vamos criar uma história para o cinema, vamos pensar em uma história para o cinema. Uma ideia, ela pode partir de vários lugares diferentes, como David Lynch diz, as ideias são tudo. E você pode pensar que uma ideia pode surgir de um acontecimento, de uma sequência de eventos, de uma personagem, de um lugar, um quadro, uma ideia, um sonho, um diálogo, pode partir de literalmente qualquer lugar. Só que aí começa o desafio de organizar essa ideia para que ela possa ser encaixada no cinema. Muitas vezes, a primeira coisa é tentar definir uma pergunta. Por exemplo, o que aconteceria se um jovem pobre ganhasse uma passagem para o navio mais luxuoso do mundo? Estou falando de Titanic. O que aconteceria se uma mulher muda se apaixonasse por um anfíbio? Estou falando de A Forma d'Água. Outro ponto que o roteirista pode partir é qual é a situação em que o filme se passa. Uma discussão no estádio de futebol, uma entrevista de emprego, uma briga na rua, qualquer coisa pode, né? Quem são essas personagens que circulam por esse lugar? O que essas personagens querem? Qual é o obstáculo? Tudo isso vai definir o conflito. Enfim, existem diversos pontos de partida para se construir uma história original. Mas e na adaptação? Na adaptação, o roteirista adapta uma história de outra mídia, como de um livro ou de uma peça, para o cinema. E é assim que ele pode acabar concorrendo ao prêmio de roteiro adaptado no Oscar. Vamos pegar um exemplo de quem fez isso muito bem. Um roteirista que é um dos mais premiados do nosso tempo. Eu estou falando do Aaron Sorkin. Esse roteirista veio do teatro, já escreveu diversas adaptações para o cinema, até mesmo das suas próprias obras que foram escritas para o teatro. Mas se a gente pega algumas das suas obras, como A Grande Jogada, Steve Jobs, O Homem que Mudou o Jogo e a sua obra-prima A Rede Social, nós estamos falando de diversas adaptações. E no caso até mesmo de A Rede Social, o livro que inspirou o filme é muito ruim, mas a adaptação foi excelente. Então basicamente, a adaptação pode ser também um ponto de partida. Adaptar não significa necessariamente traduzir toda aquela obra para o cinema. O próprio Stanley Kubrick, em toda a sua filmografia, pegou adaptações. Pouquíssimos dos seus filmes, e só no começo da sua carreira, foram ideias originais. O Kubrick acreditava que o melhor caminho que um artista poderia tomar era justamente de beber da fonte de outras formas de arte e de outros trabalhos de artistas. Ele não acreditava na ideia ou no conceito de originalidade, algo extremamente puro. Ele acreditava que você precisava reunir diversas referências e assim construir uma grande história. Um dos casos mais conhecidos é o de O Iluminado, onde ele não quis ter contato nenhum com Stephen King e mudou completamente o filme, partindo apenas da premissa inicial de O Iluminado. No caso, uma adaptação que não necessariamente ficou ali seguindo a narrativa do próprio livro. Muitas vezes uma adaptação pode partir de um personagem. O autor se interessou pela personagem e quis contar a sua história. É o caso de A Rede Social com Aaron Sorkin, onde eles queriam contar uma história sobre a criação do Facebook e o Aaron Sorkin construiu ali uma narrativa extremamente interessante, que vai muito além do ponto de partida e até mesmo da inspiração que é o livro. Essas obras todas foram adaptadas de livros e não necessariamente seguiram à risca tudo o que estava acontecendo ali. Em alguns casos, os autores dos livros participaram da adaptação, em outros, não. Isso pode variar bastante também. Bom, esse é um início do que faz um roteirista e também do que é um roteiro. Mas não se prendam muito às formas, beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e a gente se encontra no próximo episódio do Oscar 2021.
Isso aí, turma. Voltando de novo aqui na nossa aula. Sobre a parte do roteiro, você viu que interessante a importância do roteirista, né? O artista, né? O criador, né? Aí que surge o roteirista, a importância do roteiro, né? A regra, você viu as regras importantes, né? Uns 15 minutos ali. Eu vi umas perguntas ali, vocês não viram os roteiros, né? Fizeram só uma cena, né? Eu vou mostrar aqui os dois exemplos aqui, não sei se foi mostrado para vocês. Eu não vou cobrar de vocês para a gente fazer, mas só vou mostrar para vocês aqui, então. Então, nós temos um exemplo de roteiro aqui de internet, né? Ali, ó. O vídeo, parte 1, apresentador em pé em uma sala atrás de uma bancada. Parte 2, vinheta do programa. Parte 3, exibição de um controle, né, console e jogo de videogame. Parte 4, o videogame liga e o gameplay do jogo começa, né? Parte do áudio, né? Ele fala na parte 1 ali, a fala dele, né? Fala, galerinha, hoje trago aqui mais uma gameplay de um jogo de ação recém-lançado para você. Vamos lá? Né? Daí solta a vinheta, parte 2. E da parte 3, o gameplay de hoje é desse game incrível, lançado nesse mês e que controlamos com uma cebola, com uma habilidade de ninja. Agora, o controle na mão e vamos ligar o videogame, né? Parte 2, ali, parte 3. E a parte 4, vamos configurar o nosso jogo, né? Daí o áudio em português, nível normal, controles padrão e start, né? Então esse seria um mini roteiro aqui, né? Da parte da internet, tá bom? Só para vocês terem um conhecimento ali, né? Daí o exemplo de ficção, né? A gente vai trabalhar bastante isso na nossa próxima aula aqui agora, nessa sequência, né? O local indefinido, futuro, noite, né? E névoa, né? Então das cinzas algo ressurge, sua sombra se projeta sobre o solo seco, né? Rochoso e ardente, ofegante. Ele olha ao redor confuso, né? Para o protagonista, né? E entre respirações, os sons são bem importantes também, né? Como ele diz no vídeo ali, né? O roteirista ele não se preocupa muito com a parte do som, né? Da sonoplastia ali, mas ele tem as referências dele, né? Ele coloca as inspirações dele também, as indicações dele também. E o que acontece? É uma pergunta, né? Que lugar é esse? Então ali, primeira cena, né? Exemplo, abreviação ali do exterior local, ar livre, né? Ou externo, em algum lugar no futuro, indica o cenário ou a localização onde a cena acontece, né? A noite com névoa, descrição do ambiente especificando que a ação ocorre durante a noite com névoa. E protagonista, né? Nome, personagem e seu respectivo diálogo da cena. Importância, né? Do roteirista, né? Lembra que a gente tratou ali no vídeo, explica bem sobre isso, né? É a venda, né? Você está mostrando o teu produto, a tua ideia, né? É nesse momento ali do teu roteiro que há interesses, né? Em algumas pessoas em produzir isso ou não, né? Então você tem que deixar bem específico mesmo o que é a tua ideia, qual que é o teu intuito ali, né? A tua obra ali vai demonstrar ali e os primeiros 15 minutos ali normalmente você consegue demonstrar ali qual que é o teu produto que você quer oferecer mesmo, né? Então é sobre a parte do roteiro ali, tá tudo certo? Posso dar continuidade, turma? Como que tá aí? Me responda aí no chat, por favor. Sim, Emily? Você viu que a maioria dos filmes criados, né, foram inspirações em algumas outras obras, né? Normalmente livros, né? Mas nós também temos uma ligação com o game, né? Existem algumas obras de filmes que foram criadas e projetadas a partir do game, que no meu ponto de vista não fizeram muito sucesso, né? A gente tem o Street Fighter, Mortal Kombat, né? O Mario das antigas, não esse Mario agora. Então são algumas referências para mim que não foram sucesso, não eram bem. Pegaram uma obra de videogame e tentaram transformar em vídeo, né? Em filme, né? E, no meu ponto de vista, distorceram todo o enredo, toda a narração do game e não foi sucesso, no meu ponto de vista, né? Posso estar errado. O Minecraft agora é uma versão moderna, né? Desse novo mercado, que a princípio esse mercado, gente, ele é tendência agora. Então, assim, o que aconteceu? O cinema viu que o game é sucesso, né? Nós estamos falando hoje da parte de entretenimento que mais fatura no mercado hoje.
sabe? O game é o entretenimento que mais fatura hoje. Passa com certeza aí os filmes, com certeza. Então, o interesse do mercado nisso, ele viu algumas possibilidades. Vamos voltar a fazer filmes de games, né? Então, isso que está acontecendo, né? O Minecraft agora está aí nos cinemas, né? Eu não assisti, eu quero assistir. Então, Rafael, não posso dizer para você qual que é a sensação aí dessa obra, né? Se ela é bem inspirada mesmo no Minecraft, qual que é a narrativa dela, né? Você assistiu, Adriano? Quiser comentar alguma coisa aí, pode comentar. Então eu não sei como que é a narrativa, como que ele foi, se ele trouxe os princípios mesmo do game ou se ele é distorcido, né? Normalmente eles distorcem um pouco, por quê? Porque o roteirista ali, o criador disso, ele pega uma referência e ele cria o que ele quiser em cima, né? O ideal seria eles tentarem trazer a narrativa, a história, o contexto total do game, né? Que seria o que era mais esperado, né? Pelos amantes do jogo, pelas pessoas que gostam da história, do enredo ali, né? Então fica muito difícil, né? A aula passada da segunda série, que eu estava falando, The Of Let's Us, né? Eu estava falando. Então também, saiu do game para as telas, né? Tá passando uma série aí, eu quero assistir também, eu não assisti. The Last of Us, né? Então eu quero assistir essa série também. Sai do game e vai para as telas, né? E ao contrário também acontece, né? Acontece alguns filmes saírem de filmes para gamer, né? Normalmente, antes do filme, ele sai de livros, né? E a gente vai ver isso durante a nossa caminhada aí nas nossas aulas, tá? Quer comentar alguma coisa sobre o filme aí do Minecraft, sem dar spoiler, né? Porque tem gente que quer assistir ainda, né? Né, Adriano? Né, Rafael? Se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, fiquem à vontade, tá bom? O professor vai acrescentar na aula aqui para vocês, tá? Então, esse conteúdo aqui de roteiro a gente pode dar como entendido e encerrado, pode ser? Encerrado não, né? A gente vai voltar nele algumas vezes e vai lembrar algumas coisas ainda, mas a aula foi dada, né? Então, a gente entende que o conceito ali é para ser adquirido, né? Então, esse conceito foi adquirido de roteiros. Os roteiros, né, eles são bem-vindos, né, no tempo todo, né, na nossa vida, né? Então a questão no game a gente vai usar bastante também sobre isso. E é a parte mais importante ali, né? É onde a gente descreve de como vai ser a narrativa, a história, né? A storytelling do nosso game, né? Como que vai ser o desenvolvimento do game ali. Então a gente tem que entender bastante de roteiro ali, deixar bem claro isso, tá? Tudo que é seguido ali no roteiro é importantíssimo. Então hoje nós vamos, né, entrar aqui no nosso assunto da nossa aula de hoje. Quem são os profissionais que trabalham nos bastidores dos filmes, né? Jogos e filmes. Nós vamos ver também como cada função, né? Cada função funciona. Roteirista, diretor, designer de som, né? O designer de som que é responsável pelos efeitos sonoros que são bem destacados nos jogos e bem destacados no cinema também, né? É muito importante esse destaque dos áudios aí, né? Dentro do jogo e do filme. Contribuição para a experiência do jogador, nós vamos dar uma olhada sobre isso. Como a história clássica pode ser adaptada em equipe para virar em jogos, né? Então, assim, histórias clássicas a gente monta uma equipe, transforma em roteiro, transforma em um enredo ali e transforma em jogo, né? Como que acontece isso, né? A diferença entre contar uma história em um livro, em um filme, em um game, né? Existe isso no mercado hoje. A maioria das nossas produções surgem de histórias de livros. Depois algumas não são uma regra clara, não é uma regra sincera que acontece sempre, mas normalmente nessa sequência aí, livro, filme e game, né? Pode ser invertido ali talvez livro e game, né? Ou pode ser invertido totalmente, né? Game, depois filme, né? E virar livro daí fica muito mais difícil, né? Mas normalmente essa sequência aí é bem vista no mercado aí. Primeiro livro, filme e depois game, né? E como as equipes do cinema e de jogos se organizam para criar obras imersivas, ok? Então esses são os conteúdos que vamos previstos para nós vermos na aula de hoje. Então, hoje vamos continuar nossa jornada, né, do universo de produção.
audiovisual do game. E nessa aula nós vamos explorar os temas essenciais para que possamos criar jogos de verdade, né? As equipes de produção e como que funciona esse mundo, né, da produção do games. Você já se perguntou quem escreveu as falas quando você está jogando? Quem criou os sons? É uma pergunta. Quem organizou tudo isso como num filme? Tá? É uma pergunta que eu faço para você. Já pensou para imaginar, né? Para pensar sobre isso? Pois a mágica por trás dos bastidores também tem nome. E essa função é muito criatividade, né? Essa função possui e é para quem tem muita criatividade, né? Para produzir esse tipo de conteúdo. Então, dessa vez, nós vamos mergulhar, né? Como uma equipe se organiza para transformar essas ideias que existem, né? A gente está cheio de ideia o tempo todo, né? Eu acredito que vocês na sala aí, nessa fase que vocês estão aí, né? Passando aí da adolescência para a juventude e essa questão, tudo que está acontecendo na vida de vocês, eu acredito que surgem inúmeras ideias, né? Fantasias e coisas assim para que possam ser criados jogos, né? E é assim que funciona a mente de uma pessoa criativa, né? Onde a pessoa pode criar, aí pode surgir grandes jogos, né? Pode surgir livros, pode surgir filmes, né? Então a gente precisa explorar isso aí e você acredita que cada um de vocês aí tem isso dentro de vocês. E para começar com o pé direito, né? Que tal descobrir qual seria o papel ideal em uma equipe criativa, né? Qual seria o seu papel ideal? Eu queria agora que você se imaginasse numa equipe dessa aqui de produção. E qual seria o papel ideal para você? Contribua aí no chat, professor aí. Tem alguns aí que gostam de falar mais, né? O Adriano, o Rafael, o Emanu. Contribui com o professor aí. Eu queria que todo mundo fosse participativo, que nem essas pessoas que eu citei, né? Mas, como não é possível, né? Tudo que a gente quer, né? Eu não fiz o roteiro desse filme, dessa turma, né? Se eu tivesse feito, eu ia colocar que todos me respondessem quando eu solicitasse no chat, né? Essa seria o meu script. O Adriano se encaixaria muito bem em produtor e roteirista. Parabéns, Adriano. Isso aí, Adriano. E eu acredito nisso, hein? Só Adriano? Já temos uma equipe já. Agora já temos uma equipe, né? Temos um roteirista, o Ismael, o Iago roteirista, Ismael roteirista, né? Quem mais? O Rafael, vamos ver. O Rafael, sou ótimo criando histórias que só a minha cabeça acredita. Perfeito, é isso que o mundo precisa, Rafael. É isso que nós estamos esperando. O mercado está esperando você, Rafael. Sueli. Sueli deu risada, falou, meu Deus do céu. Adriano, eu acredito. Ah, o Adriano também acredita. Eu acredito também, Adriano. Tem potencial aí dentro aí, hein? Desde que eu te conheci, eu vi que tem potencial aí. Bora lá? Quem mais? A gente tem que acreditar na gente mesmo, né? Mas quando tem um incentivo de alguém de fora também é importante, né? A gente precisa ser reconhecido, né, Adriano? Quem mais? Quem mais? Sueli. Tá difícil, Sueli? Você se encaixar em algum papel aí? Design de som. Game design. Roteirista. Quem mais? Mais alguns papéis aí, né, que a gente falou, que a gente vai falar. Débora Designer lá. Né? A gente precisa dos designers, né? Os criadores das obras, né? Colocar... Alguém tira do papel, né? Alguém tira do roteiro e transforma isso em obra também, né? Sueli roteirista. Isso aí, Sueli. Tá certo, então? Mais alguém quiser comentar? Tô no aguardo. Então, próxima etapa, né? Ninguém mais comentar? Próxima etapa, então, aqui. Então, vamos lá. De Romero a Hollywood, né? O professor passou aí um feriado preparando essa aula para vocês aí, diferenciando um pouco aí. A arte de contar história em equipe, né? Então vamos lá. Contexto histórico e literal. Eu quis trazer um pouco de história, um pouco de contexto ali literal para trazer essa aula para vocês. Então, desde o tempo antigo lá, contar história era uma arte coletiva, tá certo? Romero, ao compor o Líade lá de Odisseia,
usava contos orais que envolviam o coletivo. Ele era roteirista, narrador, né, e o performer, né? Hoje essa mesma lógica continua, só que com roteiristas, diretores e animadores, né? Então, essa é a questão da aula de hoje, né? Então, sonoplastas e programadores também fazem parte hoje desse contexto de criação, né? Então, nós estamos falando aqui cinema e gamers, né? Tá ok? Então aí, gente, ó, quem não descobriu aí durante a nossa aula vai descobrir aí se vai se encaixar em alguma parte aí da equipe, né? Nós temos os diretores também, depois de roteiristas, temos animadores, né? Os sonoplastas, os designs de som, né? E os programadores, os próprios programadores também, né? Que vão transformar, vão dar vida aos roteiros, né? Então, de Romero a Hollywood, a arte de contar história, ainda um conceito-chave dentro disso, a narrativa transmitida, né? Quando uma história é contada em vários formatos, como nós falamos, né, no comecinho da nossa aula, formato de literatura, livros, cinema, filmes e os jogos, né, os nossos gamers, né? Exemplo disso aí, que está no mercado, que você conhece, né, a história do Senhor dos Anéis, começou nos livros de Tolkien, né, e foi para os cinemas, o Peter Jackson, né, nosso roteirista Peter Jackson, e virou o jogo com Shadow of Mordor, né? Cada vez uma equipe diferente recriando o mundo de forma audiovisual. Entendeu? Aqui é um exemplo clássico que a gente conhece, Senhor dos Anéis, que passou por essa sequência ali que o professor falou para vocês. Literatura, uma equipe, depois uma outra equipe que transformou essa literatura em filme e uma próxima equipe que transforma tudo isso, né, misturando a realidade dos filmes com a literatura, transformando isso em jogo, né? Essa é o mundo, né, de como a gente enxerga o nosso audiovisual. Tá certo, turma? Até aqui tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar? Beleza. Então, momento de discussão aqui, vamos inundar esse chat aí de resposta, professor, né? Você acha que é mais difícil escrever um livro, um filme, um jogo? O que é mais difícil e por quê? Escreva aí, compartilhe no chat para nós aí. O professor queria saber a opinião de cada um de vocês aí. Devagar, um de cada vez, né? Suelen, um jogo. Acha que o jogo é mais difícil. Por quê, Suelen? Me diga mais alguma coisa aí. Quem mais? Vamos lá, Adriano, você que sempre responde. Manuel, Iago. O filme, Luiz? Também, né? O filme também. Por quê? Natália, o filme, né? Livro, a Ana falou livro, né? Ismael, vamos lá. Um filme já que tem que pensar em todo, né? Um cenário para representar a sua visão, né? O que mais? Emanuele, depende muito do gênero e da expectativa do tipo de complexidade. Sueli, acho que eu conseguiria escrever um livro ou um filme, mas jogo eu sou fraca. Com certeza você conseguiria fazer os três, né? O jogo também, com certeza, Sueli, né? Você pode fazer parte de das equipes aí, né? Não precisa ser o game design, você pode ser a roteirista, né? De um jogo. Você pode fazer parte da equipe, da parte do som, né? O design de som. Você pode fazer parte da equipe programando ou só fazendo os desenhos, né? A parte do cenário, essas coisas. Então, você pode trabalhar sim, com certeza, dentro do jogo. Manuel, é um livro por conta da complexidade e dos detalhes, né? Todos os itens ali têm a seu grau de dificuldades, né? Heloísa, porque tem cenários, roteiros, dublagem, falas e outros, né? O Adriano, deixa eu ver o Adriano aqui. Só abaixa um pouquinho para o meu chat ali, que subiu rápido. No Adriano. Acho que depende da forma de como é feito o filme e o jogo pode ser adaptado. Já o livro é algo que a gente faz do zero. Não que um filme e um jogo não possam ser feitos do zero, mas acredito que o livro em si seja o início, né?
O livro tem a questão que tem uma outra dinâmica, né, Adriano? A gente usa a criatividade do leitor, né? Então, cada leitor vai ter um ponto de vista diferente, vai ter um sentimento, vai ter uma expectativa, vai ter um aprendizado diferente, né? O mesmo livro, a mesma fala, vários pontos de vista diferentes. Então, é bem interessante também a experiência do livro. E Luísa Nunes, acho que o livro já aqui precisa saber como colocar as palavras, cada cena, gesto, imaginação de cada pessoa, mas todos têm as suas próprias dificuldades a serem criadas. Exatamente, né, Luísa? Exatamente isso que eu estava começando a falar com o Adriano ali, né? O livro, você não tem essa parte do audiovisual, né? Você não tem essa parte de cenários, né? Você lança ali nas suas palavras, tenta deixar claro isso para o teu leitor, e o teu leitor que tem que criar. Ele cria na sua cabeça ali, no seu mundo fantasioso ali, ele cria aquele mundo, né? É fantástico, o livro é fantástico, não dá para tirar o crédito dos livros, né? E as dificuldades também. Emanuele, jogo também são difíceis, né? Pelo tanto de variáveis. O jogo, ele requer, né? O livro ali talvez não precise tanto ter uma equipe para produção, né? Depois só para edição e para impressão, mas o jogo e o filme, né? Precisa de uma equipe maior, né? Principalmente filmes grandes, né, e jogos grandes, precisa de equipe, né, e tanto de programadores, de variáveis, um monte de coisa, né. Então, Emanuele, concordo com você. Iago Oliveira, acho que o jogo, né, grande seria mais difícil que um livro, com certeza, Iago, já que o jogo envolve muito mais, né, que pensar narrativamente, mas se diminuir a complexidade do livro seria mais fácil, né. Porque assim, se ele pega já uma ideia de algum lugar, né, pronta, ele vai ter que transformar isso, né? Ele vai ter que fechar isso. Só que para ele produzir isso, pelo menos ele vai precisar aí de uma equipe grande, né? Tem filmes aí que usam 200 pessoas, né? Numa equipe aí, até mais, né? No jogo também. Rafael, vamos ver aqui. O livro é um pouco mais fácil de ser redundante, eu acredito. Já no jogo você tem o desenvolvimento da história a partir do que o consumidor está vendo, e também muitos jogos, né, de história possuem sistema que desenvolve a história de acordo com a escolha do jogador. Exatamente. O jogo, né, na verdade, assim, cada um tem suas particularidades, né? O livro é excelente, produção também é difícil, né? E você imaginar, você criar algo, início, meio e fim, e depois vem o filme. O filme você tem que colocar vida nisso, né? Eu acho que se torna difícil também, porque você tem que colocar cenários, né? Você vai ter que criar esse cenário, você vai ter que criar os sons, né? E vai ter que mudar a intenção ali em algumas coisas que só o livro consegue dar, né? Então é difícil também. O jogo também, né? Só que o jogo, eu acho que ele é melhor que todas essas duas opções, porque ele consegue envolver essas duas opções, mais a opção de dar vida, né? Trazer atividade ali da criação. Então o criador criou, mas ele deixa ainda o jogador dar vida, né, ao jogo, né? Ele deixa ativo a mudança de cenário, as perspectivas de final, de como que vai ser o final, né? Isso aqui que o Rafael falou é muito mais interessante, né? E dentro do jogo tem que ter as inteligências artificiais também, né? O tempo todo interagindo com a gente, né? Inimigos, amigos, né? Pessoas, animais, durante ali o teu jogo. Então, o mundo do jogo também é fantástico, né? Não vou tirar mérito e crédito de ninguém aqui, das três criações, né? Literal, cinema e jogos. Mas como a gente está aqui na parte de jogos, vamos vender o peixe dos jogos, né? Jogos a gente vai ter que entender melhor como que funciona essa parte de jogos, né? E eu acredito que o mundo do jogo é o mais fantástico de todas essas duas. Não estou puxando sardinha, né? E não é, por incrível que pareça, né? Não puxando sardinha, mas é o que mais vende no mercado hoje, né? É um dos mercados aí que mais fatura, né? Os fatores milionários aí do mercado hoje, passando na frente dos filmes, né? Então, assim, é o mercado que mais fatura. Tem aí a parceria dos cinemas agora aí, do mundo dos cinemas, querendo produzir os jogos, né? The Last of Us aí é um jogo que virou série, né? E mais outros aí. O cinema aí nós estamos com Minecraft, né? O Mario que passou por esses dias. Tem mais alguns outros aí que eu não estou lembrando agora. Mas então é esse mundo aí ditando a regra, né? O mundo dos jogos, tá ok? Até aqui tudo bem, turma? Obrigado pela participação aí todos.
Interessante, né? Vamos continuar. Então, nosso slide aqui agora produzindo o audiovisual ainda, a arte de contar história em equipe, né? Aqui o Ilíades de Homero, né? Vou trazer um resumo para você. Então, na Guerra de Troia, né? O Aquiles abandona lá a luta após se desentender com Agamenon, mas com a morte de Patroclo, né? Ele retorna sedento por vingança. Então o trecho diz assim, né? Caiu-lhe então ao redor em breu de desmedida morte, né? Storytelling nos jogos, grandes jogos narrativos como Game of War, né? Se inspiram nas epopeias gregas de Homero, né? Então, God of War aqui se inspira nas epopeias gregas de Homero, um herói imperfeito, né? E escalada de conflitos e tragédias com lição. Então aqui um pouquinho de mistura aqui de guerra, de Troia, de Aquiles, né? Da Ilíade de Homero, trazendo aqui para os nossos jogos, né? Que dão referência a alguns jogos, né? E não só esses jogos esse jogo aqui de God of War, né? Mas alguns outros jogos também que trazem referência de obras antigas, obras literárias, né? Desde a Ilíade de Homero, né, contar história é trabalho coletivo. Hoje os games seguem essa tradição como equipes multidisciplinares, né? Então hoje a gente tem, como no tempo de antigamente lá, né? Contar história era um trabalho coletivo, ok? Sempre foi, né? Precisava de uma equipe, transformar isso em texto, depois transformar isso em teatro, né? Nas arenas. E hoje os games seguem a mesma tradição com equipes multidisciplinares, né? Nós temos uma equipe não tão pequena assim para produzir jogos, né? A não ser alguns jogos mais tranquilos, mais simples, que você consegue produzir sozinho, né? Algumas aulas nossas aí, não sei, depende da nossa grade aí, vai produzir algum jogo, talvez um jogo de plataforma mais simples, mas jogos mais complexos precisam de uma equipe multidisciplinar. Narrativa transmitida, né? Uma história contada em livro, filme e jogo, né? Tá? Então aqui trazendo para vocês quando a literatura vira filme e jogo, né? Foi o exemplo que eu passei lá para vocês lá no começo. Livro por Tolkien, né? Depois virou filme por Peter Jackson, né? E depois virou jogo por Sheldon of Mordor, né? Então, cada mídia contou a mesma história com diferentes equipes, né? Aqui segue um exemplo para vocês aqui, para vocês terem uma base, uma referência de como que funciona, né, no nosso mundo aqui hoje em dia, né? O Senhor dos Anéis, o famoso Senhor dos Anéis, contado de formas diferentes, né? A mesma história de formas diferentes por equipes diferentes, né? Vamos lá então. O que faz, né, o jogo acontecer, né? Quem faz o jogo acontecer? Bora lá? Né? O diretor, visão geral, narrativa e estética. Roteirista, né? Escreve a história, diálogos e estrutura. O sound design, né? O responsável do som, cria imersão sonora. E o produtor, né? Coordena prazos, equipes e organização, né? Aqui o exemplo aqui, o The Last of Us, né? Produção audiovisual. Mais de 200 profissionais envolvidos, né, nessa trama aqui. Atuação, direção de arte, trilhas sonoras, roteiros emocionais, exemplo de imersão narrativa e emocional, né? Tá? Não sei se vocês conhecem aí, a outra turma da segunda série conhecia os jogos, jogaram, né? Jogaram esse jogo e também estão assistindo a série que está passando, eu acho que em algum canal aí, TV a cabo, não sei qual que é, não lembro qual que é. Eu vou começar a assistir agora. Não sei nem que plataforma que está passando, mas eu vou começar a assistir, porque eu achei interessante, eu ia trazer na aula para vocês, vou começar a assistir. O jogo eu conheço, mas a parte de cinema é novidade para mim, eu vou começar a ver. Então, dentro de tudo isso, eu vou trazer um contexto para vocês em cima do filme Inception, né? A Origem. Alguém já assistiu esse filme aí?
A Origem. Tá, a gente vai trazer um pouco sobre esse filme aí. Quem não assistiu vai querer assistir, porque pelo menos eu sou assim, eu sou curioso. Mostra uma coisa pra mim, eu quero assistir. Esse filme ele não é tão novo, né? Ele é mais antigo mesmo, mas a gente vai trabalhar em cima dele aqui pra gente entender algumas coisas, né? Então, A Origem, né? Inception. Se eu passar para vocês depois, eu vou passar o trailer aqui. Vocês vão lembrar desse filme. Se vocês não assistiram, vocês vão ter uma lembrança mais ou menos do que é. Né? Tem um monte de gente falando que nunca nem viu, né? Já ouviu falar, não assistiu, mas nós vamos trazer esse filme então aqui para a gente trabalhar algumas questões aqui do audiovisual. Então a direção é por Christopher Nolan, né? O que o filme traz? Ele traz camadas de sonhos que exigem trabalho em equipe. Então essas camadas de sonhos durante o filme trazem, né, um trabalho em equipe. Então roteiro, né? Trabalha bem forte a parte do roteiro, a parte do som. E os efeitos visuais são bem grandes, bem importantes dentro desse filme. Jogos como o Alan Wake, né, que tem aqui a imagem aqui, e o Control se inspiram nesse estilo, né? Então é um estilo de filme que influenciou aí a criação de 2 jogos, pelo menos aqui que eu consegui trazer, né, que inspiraram esses jogos aqui. Não sei se vocês conhecem esses jogos aqui também. O Alan Wake e Control, né? Se alguém conhecer aí, me dá um ok aí. Fala que conhece, só para mim saber. O Iago conhece os dois, né? Então ele foi baseado, né, em cima dessa temática aqui, dessa narrativa de camadas de sonho do roteiro do filme, né? Tá? Então por isso que o cinema e o jogo trabalham bem perto, né, um do outro. A Ana falou que conhece o Alan Wake, né? Então tá bom. Vamos continuar aqui. Então, produzindo, né, o audiovisual, aqui a gente tem literatura versus audiovisual, né? Então vamos trazer um comparativo aqui entre, né, a literatura, na literatura lá, no modo antigo, né? A gente tem lá da parte do teatro lá, os narradores, né? E agora no audiovisual nós temos diretor, né? Na literatura nós temos personagens, né? E no audiovisual nós temos ator, designers, né, e editor. Na literatura nós temos a parte do diálogo e no audiovisual nós temos dublagem, mais animação facial, né? Na literatura nós temos cenários, né? E no audiovisual nós temos designs de ambientes, correto? Então, a primeira atividade aqui, vamos no chat aqui mesmo, né? Não precisa, não é no Classroom nada. Quem é você na equipe, né? Depois que a gente viu várias pessoas agora dentro de uma equipe de produção ali de games, de filmes, né? Quem é você dentro da equipe, né? Escolha uma função na equipe de produção de um game. Escreva 3 tarefas que você faria nesse cargo e comente aqui no chat então aqui, professor. Bora lá? Bora lá, turma, vamos ver os comentários aqui, vamos ver. Aí. Então, a Emanuele fez só um pedaço, né? Vou esperar ela responder inteiro então. Vou para Débora. Design, produção de cenários, né? Personagens e animação. Vamos, Ismael. Roteirista, faria a criação da história, cenário e flashback, né? Vamos para o Iago. Escolheria a roteirista. As tarefas seriam escrever histórias, missão e afins, definir cenário, local e gênero e definir a ambientação, né? O clima, né, Iago? Isso aí. Então a Sueli complementando roteirista, criação de projetos, escrita e documentação. O Adriano seria programador, programação geral do jogo, inclui programação de personagens, objetos,
e correção de possíveis bugs. Correto, Adriano. Parabéns. Isso aí, Adriano. Designer, né? Emanuele. Design, concept, arte de personagens, cenários e objetos, né? Complementando lá, né, Emanuele? Rafael. Não sei a função específica, mas gosta da parte da história, né? O roteirista, né? Desenvolvimento também, a parte do audiovisual. Interessante também a parte do áudio, né, Rafael? Interessante. Um design de som aí, talvez, né? Os efeitos sonoros são bem importantes também. Daniel. Design, cenários, animação e testes. Ok. Acho que é isso, né? Tem mais algum? Não. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Deixa eu ver quem mais respondeu ali. Daniele, game design, cenário, animação e testes, né? Iago, roteirista, cenário, visual e áudio. Analise game design, level design, artista 2D, 3D. Isso aí, Annelise, parabéns, isso aí mesmo. Já sabe o que é já, né? Então é isso aí, parabéns aí, obrigado pela resposta de vocês. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, camadas de realidades, né? Nós vamos de Inception, né? A origem, aos jogos contemporâneos. Então a gente vai fazer um paralelo aqui entre o filme, né? E alguns jogos daqui a pouco aqui, tá? Então, o filme Origem, né? Trazendo para vocês aqui, como a gente começou lá no começo, agora a gente vai trazer mais aprofundado um pouco sobre ele. A narrativa do filme, ele é complexa, né? Bem complexa. Fala sobre tempo, sonhos múltiplos, né? Vários tipos de sonhos lá, níveis de sonhos, né? Múltiplos níveis, que exigiu bastante da equipe, né? Roteiristas especialistas em psicologia. Então, os roteiristas tiveram que estudar a parte de psicologia para trazer, para entender como que funcionaria esse filme, né? Para trazer esse conteúdo para nós, em forma de filme. A equipe de som para criar camadas emocionais. O filme, os sons são bem importantes para trazer esses sentimentos, né? Trazer essas emoções para a gente. É muito importante. Um jogo e um filme sem a parte do som é complicado, é bem difícil, tem que trazer isso para nós, né? Pode ver, o cinema é bem marcado por sons, né? Os jogos também são marcados bastante por sons. A direção de arte para criar o mundo, né? Então, a direção de arte bem importante aqui. Então, você vai se enquadrando, vai se encontrando aqui, ó, em que você se encaixa dentro desse cenário aí, né? Dessa linha de produção aqui de game e de filmes, né? Direção de arte para criar o mundo dos sonhos, né? Visualmente lógico. Então teve uma equipe para criar esse mundo, né? A conexão com os jogos. Qual que é a conexão que esse filme teve com os jogos, né? Aquele jogo que a gente mostrou lá no começo para vocês, o Alan Wake, né? E o Control, né? Esses dois usam a mesma ideia, né? De realidades sobrepostas que esse filme apresenta para nós, tá ok? Então essas são as comparações. A pergunta que eu faço para você já teve um sonho que parecia tão real que ficou na dúvida se estava acordado ou dormindo? Me respondam aí. Bora lá? Esses sonhos acontecem comigo. Sim, Sueli. O ruim é quando você dorme, sonha que está rico e acorda sem o dinheiro, né? A Débora, o Adriano, a Emily, sim, já. A Ana já. Iago algumas vezes, todo dia, Sueli todo dia. A gente sonha bastante, né? E a realidade se mistura um pouco com, né, com os sonhos, né? Com esse mundo aí também dos sonhos, né? Ah, todo dia acordo sem dinheiro, né? Eu sonho que tô com dinheiro, quando eu acordo eu vou procurar o dinheiro, não tá lá também. Não sei o que acontece. Eu acho que tem que ficar mais tempo no sonho, né? É isso que acontece com as pessoas, né? Querem ficar nos sonhos, querem ficar nos filmes, nos jogos. É mais ou menos isso que acontece. Essa é a ideia aí. Bora lá então. Então, e se alguém pudesse implementar uma ideia na sua cabeça enquanto você sonha? Imagine agora que nós estamos no futuro, né? E tem as inteligências artificiais aí agora, as IA, e alguém consegue implantar alguns sonhos. Tem algum método de implantar alguns pensamentos, alguns roteiros, né, na tua cabeça para você sonhar à noite, né? Pensou nisso já? Pense nisso aí agora com carinho.
Enquanto você sonha, alguém conseguisse colocar algumas ideias, projetar, fazer um script de como seria, né? Roteirizar isso dentro da tua cabeça, transformar isso em um filme, né? Muitos filmes e livros saem de sonhos, hein, gente? Conheço pessoas que dormiram e acordaram com um filme inteiro na cabeça. Existem filmes, eu vou trazer para vocês quais que são essas referências que eu estou falando, né? Mas tem uma referência que eu conheço que esse roteirista ele dormiu e acordou com a sequência inteira de um filme na cabeça. Avatar, da equipe aqui, me ajudou a trazer aqui, o Avatar. Né? Então, quem escreveu o Avatar, ele simplesmente dormiu e acordou com um filme inteiro de presente, hein? É como acordar com os números da Mega Sena, né? Exatamente, mais ou menos isso que aconteceu com ele. Porque foi isso que aconteceu. É. Então, alguém pudesse implementar ideia na sua cabeça, né? Enquanto você sonha. Como que seria isso, né? Agradecer a equipe aqui. A equipe tá até nada aqui. Também é da área dele, né? Filme, a parte de cinema, essas coisas aqui, tudo é da área do interesse dele. Jogos também. Então é isso. Vamos lá, próxima. Então vamos ver o trailer desse filme aí que o professor está falando para vocês, que retrata tudo isso aqui, né? Essa narrativa aqui que eu estou começando a entrar com vocês, tá? Bora lá então, apertar o play. Sonho ou realidade? Aperta o play, né? 2 minutinhos, é só o trailer. Isso aí, turma. Já nos cinemas daqui a pouco. Mentira, esse filme já faz tempo já, tá? O filme então é de Christopher Nolan, né? Tava aqui relembrando aqui que a equipe aqui diz que o cara é fera, né? Nessas produções aí, né? Ele nada mais, nada menos ali também com a direção aí que fizeram o Batman e o Cavaleiro das Trevas, né? Então, pense num filme que é bom. Então, eu recomendo vocês assistirem aí, né? Estudem também sobre Christopher Nolan aí, peguem as referências dele, né? Vocês vão encontrar coisas boas aí, tá bom? Ninguém lembrou do filme? Alguém já tinha visto? No começo ninguém tinha visto, ninguém lembrava, ninguém sabia, né? Às vezes agora olhando assim, talvez lembre que já viu. A Sueli falou que vai ver, né? Sueli, se você for igual eu, você vai querer assistir. Alguém fala alguma coisa de algum filme, de alguma coisa, eu quero ver já. Não quero nem saber. E se é filme bom assim, eu assisto. Até o pessoal fala que eu sou, acho que, autista, alguma coisa assim. Porque se o filme for bom, eu assisto umas 10 vezes mais. Esse final de semana aí, o Adams passou uma sequência de filmes aí, eu assisti acho que umas 3 vezes o mesmo filme. Sueli Leonardo só faz filme bom. Também os atores também, né, dizem tudo também, né, Sueli? Iago, eu já vi bastante coisa sobre, mas nunca chegou a assistir. Iago, não assistiu, então assiste sobre isso, é muito bom. A Sueli dá risada, hiperfoco. Sueli, eu acho que eu tenho hiperfoco em algumas coisas assim, com certeza. Eu assisto o filme acho que umas 3, 4 vezes, pego todos os detalhes. Esses dias eu tava. É coisa de louco, parece, né? Mas eu estava vendo. Eu estava passando por perto, eu vi a sonoplastia, o áudio. Ouvi, né? O áudio. Já me liguei em um filme. Numa cena de um filme. Mas foi por acaso, assim. E daí vem a fala em sequência. Eu lembrei do filme. Falei, vou ter que ir lá ver o que tá passando esse filme. Então, assim, são coisas que são detalhes, né? Quem assiste, quem gosta, quem é da área sabe os sons, distinguir os sons, o texto, né? As falas, né? Entonação, né? Tem uma lógica por trás de tudo aí, desse mundo aí. A Emanuele nunca nem viu, né? Então pode ter a oportunidade de ver aí, filme bom aí. Com certeza está bem disponível, bem fácil para vocês aí na internet aí. Então vamos lá de novo, né? Quem que faz o jogo acontecer? Então, uma pergunta, né? Imagine que você vai montar uma equipe, né, para criar um novo jogo e quem você chamaria primeiro, né? Então, dentro desse contexto, tudo que o professor falou para vocês, a gente vai criar agora um jogo, né? Vamos inventar aqui uma equipe, né? Tudo a gente está imaginando ainda, né? Daqui a pouco a gente pode pôr a mão na massa. Mas, por enquanto, você chamaria primeiro na sua equipe, quem você chamaria primeiro? Antes do professor mostrar aqui, quem que você chamaria primeiro para sua equipe? Bora lá responder?
Escreva aí no chat, professor, aí, vai. Vamos montar uma equipe agora, vamos criar um jogo. Quem que você vai chamar primeiro para sua equipe? Eu já sei quem que eu vou chamar primeiro. Vou dar a deixa para vocês aqui. Vão responder? Primeiro a gente tem que ter uma história, né? Quem que você traria primeiro? Eu já vou ser esperto já. Eu ia trazer alguém que me trouxesse essa história pronta, né? Quem que você colocaria na sua equipe primeiro aí? Já dei o spoiler já. Alguém da sala? Não, não é alguém da sala. Alguém dessa equipe de roteirista, diretor, ator, né? Às vezes, tem um ator aqui, quero pôr. No nosso caso aqui não é filme, né? É jogo, né? Então, roteirista, game design, game de som, quem que você traria primeiro para nossa equipe aqui? Suélio, o Elon Musk, o Elon Musk, qualquer projeto que eu fizesse aqui, eu ia querer trazer ele. O cara ia vir com o dinheiro, o resto nós damos um jeito, né? Tá, vamos lá então. Quem que nós traria primeiro? O roteirista, né? Eu não ia me preocupar com a história. Olha, o Emanuel já respondeu junto comigo aqui. Com certeza, né, Emanuel, o roteirista, né? Uma das partes mais importantes para mim aqui, não estou colocando aqui em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, não tem uma ordem aqui para classificar de quem que são, né? As opções aqui são prioridades, né? Mas no meu ponto de vista, no meu aqui, eu traria alguém que já viesse com essa história, né? O roteirista, com certeza, faria parte da minha equipe, eu colocaria em primeiro lugar. E quem mais você chamaria depois do roteirista? Tem outras pessoas, né? Vamos lá? Vamos ajudar o professor? O professor está em dúvida, por isso está perguntando para vocês. Emanuele, diretor. Isso aí. Também, o diretor é importante, né? Quem mais? Produtor? Estão indo bem, estão indo bem. Vamos responder aqui. Eu traria, né, um designer de som. Eu vou trazer só as que acho mais importante, né? O que eu acho importante para uma construção, né? Uma história, né? Uma narrativa. Então eu precisava de um roteirista. Então, em primeiro lugar, eu procuraria um roteirista. O segundo lugar, que eu dou mais importância num jogo, é o som. Tanto para o cinema quanto para os jogos, a sonoplastia, o som, o design do som é crucial, é importante. É o que prende, é o que marca, é o que traz sentimentos, né? Deixa eu ver aqui, o Manuel falou programador, depois o designers, né? Isso aí, tá dentro da linha aí. É que não tem uma resposta certa, né? Mas é o que uma linha de raciocínio meio lógica seria essas opções aqui. O Ismael falou que roteirista, né? É isso aí, roteirista, no meu ponto de vista, né? Vocês podem até discordar, mas seria o primeiro ali. A Emanuele, designers e animadores, né? 2D, 3D. Modeladores no caso, correto. Então, o terceiro lugar, com certeza teria um diretor, né? Eu queria trazer isso de forma tudo, né? E organizar, né? Então, assim, eu tenho a história, não preciso me preocupar com mais nada. Eu tenho o design do som, que eu acho que é um ponto bem importante aqui para destacar a minha história. E eu tenho alguém que organiza tudo isso, né? Que é um diretor, né? Tá certo? Então, seria os meus top 3 aí. Claro que a equipe ela é maior do que isso, né? Mas os nossos pontos principais aqui, né? A gente teria que começar pelo menos na nossa equipe ter essas 3 pessoas, né? Trazer essa importância para essas 3 pessoas aqui, tá bom? Alguém quer comentar sobre essas 3 pessoas que eu escolhi, que eu escolheria para o nosso projeto de jogo? Tudo certo? Se tiver tudo certo, dá um joinha aí. Bora lá? Estão me ouvindo ainda? Estão conectados aqui com o professor ainda ou já se perderam? Estava com saudade da minha aula ou estava gostando da outra aula? Não pode se vender não, hein, turma? Eu vou trazer o professor Carlos para você. Tá de boa? Tá de boa, Iago? Tá de boa? Se vocês não gostarem mais de mim, eu trago o professor Carlos para vocês. Bora lá.
Hoje vamos descobrir quem são os profissionais que transformam ideias e experiências incríveis, né? Obrigado, Emily. Dá um coração para você. Então, hoje nós vamos descobrir, né, quem são os profissionais que transformam essas ideias em experiências incríveis, né? Sueli, pode continuar do jeito que tá? Não quer? Não. Tá certo. Não tô puxando farinha, não quero elogio também, mas obrigado. Isso faz bem. Então, vamos conhecer um pouco, então, né, desses profissionais aí, vamos entrar mais a profundo, então, desses profissionais aí, com certeza, né? Aqui eu vou trazer uma referência poética de Aristóteles, né? Toda história precisa de início, meio e fim, correto? Obrigado, Emily. Nossa, eu vou ter que mandar um presente para vocês aí, né? Não mandei chocolate na Páscoa, mas eu vou ter que mandar alguma coisa aí. Obrigado, Emily. Obrigado mesmo. Então, toda a história, né? Lá a gente precisa ter um início, meio e fim. Então, isso guarda no coração de vocês, né? Serve para tudo, né? O grande Aristóteles trouxe isso para nós e a gente vai usar essa referência com certeza. Tá bom? Obrigado aí pelas mensagens aí. Obrigado, Emily. Obrigado, Sueli. Obrigado. Então, Aristóteles dizia assim, toda história precisa de início, meio e fim, e mais do que isso, né? Precisa de ser bem organizada, né? Então, nós acrescentamos aqui agora essa frase nossa, em cima da frase de Aristóteles, tudo isso que ele falou de maneira organizada, correto? E aí, por isso que nós estamos, né, vendo esse conteúdo. Então, nos jogos, essa organização não depende de um autor só, como num livro, mas de várias pessoas diferentes, né? Cada uma com uma função criativa essencial, né? Então, a gente vem falando já durante a nossa aula, né, sobre isso, né? A gente discutiu aqui no chat agora há pouco, o livro, sim, tem sua importância, tem como, né, como criar esse mundo dentro de um livro, é fantástico, não trocaria um livro por nenhuma das outras, né, cada um com a sua importância. Gosto do livro, gosto do filme, adoro o filme e adoro o jogo, né? Então, como que diz a frase? Cada coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então é isso aqui, mas resumindo isso aqui, né? Então não tem como misturar, cada um tem o seu universo, cada um tem a sua importância. Mas para o jogo a gente precisa de mais coisas para implementar um jogo bom, né? A gente precisa de pessoas diferentes, né? Funções criativas diferentes, né? Que são essenciais na nossa produção, tá? Então é esse cenário, esse mundo que eu quero apresentar para vocês, que vocês conheçam, né? Então, dentro de uma equipe criativa nós temos, né? Aqui nessa tabela temos aqui um exemplo para vocês, eu vou dar um zoom ali para ver se fica melhor. Que eu fiz ontem isso aqui, acho que ficou meio pequeno, não sei se estão enxergando bem aí. A imagem apresenta uma tabela com os principais papéis criativos, né, envolvidos no desenvolvimento de um jogo digital. Cada função de uma responsabilidade específica, né, essencial para a construção de uma experiência imersiva e bem organizada, né? Tá bom? Então nós temos ali, opa, deixa eu voltar. Nós temos ali diretor. O diretor tem uma visão geral da narrativa e estética, correto? Depois nós temos ali roteirista, né? Diálogos, cenas, jornada de heróis. O design de som, né? Trilha sonora, efeitos, ambientação. E mais para baixo aqui nós temos diretor de arte, que traz as cores, cenários, a parte visual dos personagens, né? E o produtor organiza o prazo e a equipe, né? Então nós temos aí tudo dentro da nossa equipe, né? Essa equipe criativa básica que é necessário para a criação dos nossos jogos, tá? Então aí você já consegue meio que se encaminhar para dentro de uma equipe aí, né? Consegue ver, consegue se enxergar aí aonde você se encaixaria dentro de uma equipe aí de produção, né? Dentro do audiovisual, né? Isso é bem legal isso. A gente conseguir enxergar aí onde a gente se encaixa, né? Nesse universo, nesse mundo aí de criação dentro do audiovisual. Então, equipes criativas básicas, né? De um jogo. Vamos lá? Um a um. Então, o diretor, né? Ele supervisiona o projeto como um todo, garantindo que a narrativa, a estética e a atmosfera do jogo estejam alinhadas, correto? Roteirista, ele escreve os diálogos, cenas e a jornada do herói, correto? Criando um enredo
que guia o jogador. Interessante, né? Design de som. Ele desenvolve a trilha sonora, os efeitos sonoros e a ambientação acústica, fundamentais para gerar emoções. Lembra que eu falei? Para mim, a parte mais fantástica aqui, né, é o design do som. Ele dá essas emoções, gera essas emoções através dos áudios, né? Coisas que a gente não estamos vendo, mas estamos ouvindo, sentindo através dos sons, né? Claro que a parte do design também é importante, que vai trazer isso junto com o som, né? Diretor de arte, cuida dos cenários, personagens, paleta de cores, ele dá vida a esse visual, ao universo do jogo, né? E, não menos importante, né, o produtor, que é o responsável de organizar, né, toda a equipe, né? Organizar geral a parte da equipe, definição de prazos, acompanhamentos e do desenvolvimento, né? Então, todos aqui têm os papéis importantes, não são menos ou maiores um que os outros, porque dentro de uma equipe, dentro de um time, né, todos são importantes, né? Se todos cumprirem seus papéis, se tornamos ganhadores dentro de um time, né? Correto? Mas aqui alguns destaques, né? Algumas importâncias, alguns prediletos, como eu tenho os meus, né? O design de som meu, um dos prediletos, né? Os roteiristas, nem se fale, né? Roteiristas, para mim, tem que ser o cara, porque o roteirista vai dizer aqui se o teu produto vai ser vendido ou não. É aqui que mata a jogada, aqui que decide o jogo, né? Não que, lembro, falando para vocês novamente, não menosprezando os demais, né? Mas roteirista aqui ele vai fazer total diferença, né? Imagina que a gente falou do filme Avatar, né? Se esse cara não acorda do sonho e não escreve esse filme, a gente não ia ter esse conteúdo agora fantástico, né, do Avatar, né? Outras coisas aí, outras literaturas, né? Então, o roteirista ele é fundamental, é crucial para a venda do nosso jogo, para a venda do filme, para a venda de um livro, né? Então, é a principal, o criador aqui. Claro, junto com a equipe ele vai modelar e vai preparar isso de uma maneira melhor, né? Tá bom? E produzindo o audiovisual, né, do storytelling, a história, o jogo do Edipo. Como seria montada essa produção nos tempos de hoje? Alguém conhece aí Sófocles? Quem conhece Sófocles? Estudaram, tiveram filosofia na sala? Iago conhece? O Adriano já ouviu falar? Edipo Rei, alguém já lembra dessa história do Edipo Rei? A Sueli, não, Sueli. Coloquei cores diferentes aí, como que tá a imagem para vocês aí do outro lado? Depois eu tenho que ver isso aí, se atrapalha vocês aí. Adriano lembra um pouco, se vocês tiveram um pouco de conteúdo dessa disciplina aí, né? Sófocles. Edipo Rei, né? Um livro famoso aí, histórias bem interessantes. A gente vai trabalhar sobre isso aqui agora. A gente vai entender um pouco da história e vai tentar montar um jogo, né? Uma história aqui, um roteiro de jogo em cima dessa história aqui, desse livro aqui, dessa peça teatral aqui, né? De Sófocles, tá ok? Então, como seria montada essa produção no tempo de hoje? Vamos pensar? Vamos tentar entrar nesse cenário aí? Eu acho que vai dar tempo, né? Temos mais um... Não, acho que não vai dar tempo de a gente começar. A gente vai ter que entregar já a aula aí, mas a gente fica para o próximo encontro aí, a gente trabalhar sobre essa história aqui de Edipo Rei, né? Nisso aí vocês ganham tempo, aí vocês podem pesquisar, estudar sobre o Edipo Rei. E na próxima aula, então, a gente entra, né, com esse conteúdo aí, tem bastante atividade sobre como a gente vai criar essas histórias, como a gente vai criar o nosso roteiro de jogo ali, tá ok? Beleza? Então, aquele abraço, obrigado pela aula de hoje. Eu vou sair aqui para desconectar, para a gente conectar de novo, que tem a aula agora, banco de dados, né? Mas eu vou ter que fechar aqui, tá bom? Então, um abraço, até a próxima.